Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para a leitura, para o seguimento da leitura do nosso livro Pecados Intocáveis. Hoje nós vamos ler o capítulo 10, Ingratidão. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença repugnante que afastava as vítimas do convívio familiar e social. Na verdade, a lei mosaica exigia que os leprosos gritassem continuamente leproso, puro, impuro, ao caminhar pelas estradas, para que nenhum transeunte fosse contaminado pela doença. Levíticos capítulo 13, verso 45. Lucas afirma que certa vez Jesus encontrou 10 leprosos que à distância clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus lhes respondeu: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Que possuíam autoridade para pronunciar oficialmente que o leproso tinha sido purificado da doença. E ao longo do caminho os homens foram curados. Dos 10 leprosos, somente um, que era samaritano, voltou para agradecer a Jesus, louvando a Deus. Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Lucas capítulo 17, versos 11 a 19. Ao ler a história pensamos: como esses homens puderam ser tão ingratos a ponto de não voltarem para agradecer a Jesus? Muitos de nós, porém, também são culpados do pecado de ingratidão. Em termos espirituais, nossa condição era muito pior do que a lepra. Não estávamos enfermos, estávamos espiritualmente mortos. Éramos escravos do mundo, de Satanás, de suas paixões, de nossa natureza pecaminosa. Estávamos sujeitos à ira de Deus. Entretanto, com o seu grande amor e misericórdia, Ele nos alcançou e nos deu vida espiritual. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5. Deus perdoou nossos pecados por intermédio da morte de seu Filho e revestiu-nos da retidão absoluta do próprio Jesus. Um milagre ainda mais grandioso foi Cristo nos ter dado vida espiritual, e seus benefícios são infinitamente maiores do que a cura da lepra. Quantas vezes, porém, agradecemos pela salvação? Você já parou para agradecer a Deus por libertá-lo do reino da escuridão e transportá-lo para o reino do seu Filho? Se agradeceu, foi de um jeito automático, como muita gente tem costume de orar antes das refeições? Ou foi uma expressão sincera de gratidão pelo amor que Deus lhe fez por meio de Jesus Cristo? Na realidade, a nossa vida toda deveria ser um agradecimento contínuo. Paulo afirmou aos atenienses que até Ele mesmo, Deus, quem dá a todos vida e a respiração e todas as coisas. Atos capítulo 17, verso 25. Isso significa que cada ar que respiramos é um presente de Deus. Tudo o que somos, tudo o que temos é uma dádiva de Deus. Toda habilidade intelectual, profissional ou técnica que possuímos é dádiva de Deus. É provável que você tenha sido um aluno estudioso e talvez tenha até suportado horas de treinamento profissional. Mas de onde veio a capacidade intelectual e o talento inato que você tem? Veio de Deus, que criou você com uma aptidão natural e depois, em sua generosa providência, o conduziu no desenvolvimento dos seus talentos. Temos de prestar atenção à advertência de Deus aos israelitas em Deuteronômio. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que, depois de teres comido e estares fartos, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, e a tua prata e o teu ouro, depois de se multiplicar tudo quanto tens, teu coração se exalte, te esqueças do Senhor teu Deus.
Portanto, não digas no teu coração: a minha força e fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas. Pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Deuteronômio capítulo 8, versos 11 a 14, 17 e 18. A maioria dos leitores desse livro concorda que tudo que temos vem de Deus. Mas quantas vezes paramos para agradecê-lo? No fim de um dia de trabalho, você está por um momento e diz: obrigado, Pai Celeste, pela capacidade, instrução e saúde que o Senhor me deu para realizar o meu trabalho hoje. Alguma vez você já andou pela casa observando os móveis e a decoração e disse a Deus: todas as coisas desta casa, incluindo os mantimentos na despensa e o carro na garagem, são presentes seus. Obrigado por sua provisão bendita e generosa. Se você ainda é estudante, já agradeceu a Deus pela provisão intelectual e financeira que o capacita a se preparar para o futuro? Quando você ora antes das refeições, a oração é rotineira e mecânica ou é uma expressão de sua profunda gratidão a Deus por cuidar de suas necessidades físicas? Achar normal receber todas as provisões materiais e bênçãos espirituais que Deus tem ricamente planejado para nós e deixar de agradecer-lhe é um dos pecados aceitáveis. Na verdade, muitos cristãos não consideram isso pecado. Todavia, quando Paulo descreve uma pessoa cheia do Espírito, ele também diz que devemos viver sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, verso 20. Atenção às palavras sempre e por tudo. Significa que todo o nosso viver deveria ser um agradecimento contínuo. Agradecer a Deus por suas bênçãos materiais e espirituais em nossa vida não é apenas um gesto educado de nossa parte, é a vontade moral de Deus. Deixar de fazer o agradecimento que Ele merece é pecado. Isso pode parecer um pecado inocente para nós porque não machuca ninguém. Contudo, é uma afronta e insulto àquele que nos criou e sustentou a cada segundo de vida. E se, como Jesus deixou bem claro, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento é o primeiro e o mais importante mandamento, então o hábito de não agradecer a Deus é uma desobediência ao maior dos mandamentos. Em Romanos capítulo 1, verso 18 a 32, Paulo descreve vividamente a decadência moral da humanidade pagã daquela época, uma vez que Deus a entregou cada vez mais às inclinações perversas de seus corações maldosos. No início da criação, da descrição, Paulo afirma: porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e no seu coração insensato se obscureceu. Verso 21. Vem então que a maldade crescente desses homens teve início com a impiedade, não honram a Deus como Deus, e com a ingratidão deles para com o Senhor. A degradação moral deles era resultado do julgamento de Deus à medida que os entregava a formas de perversidade cada vez maiores e a outras maldades. Quando lemos esses versículos, é fácil entender que ingratidão é assunto sério. Para nós, pode parecer um pecadinho, mas Deus trata a questão com seriedade. Não honrar a Deus, nem lhe ser grato, são características evidentes na sociedade atual, como também é a decadência cada vez maior de nossa época. Na verdade, a descrição da depravação moral, Romanos capítulo 1, verso 24 a 32.
pode ser aplicada quase ao pé da letra à época em que vivemos. Será que isso não é, mais uma vez, o julgamento de Deus por deixarmos de honrá-lo e agradecer-lhe? Como cristãos, certamente não desejamos contribuir para que Deus nos castigue. Todavia, assim o faremos se com a sociedade em geral deixarmos de prestar a Deus o agradecimento que lhe é devido. O fato é que talvez sejamos os mais culpados por tudo isso. Afinal, como cristãos, deveríamos ter mais discernimento. Jesus deixou claro: a quem muito é dado, muito será exigido. A quem muito se confia, muito se pedirá. Lucas capítulo 12, verso 48. Por acreditarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, temos mais obrigações de obedecer-lhe. A parte de nossa obediência é dar graças a Deus sempre e por todas as coisas. Não há dúvida de que o aumento da decadência moral ao nosso redor é horroroso e realmente assustador. Ficamos imaginando até onde a coisa vai, mas antes de julgarmos essas pessoas, temos de nos perguntar se não contribuímos de algum modo para a sua decadência moral, quando deixamos juntamente com ele de prestar honras a Deus e de dar graças a ele. Temos de dar graças sempre e por todas as coisas. Temos de dar graça especialmente quando recebemos a provisão extraordinária de Deus ou a libertação de alguma circunstância difícil. Já confessei minha tendência a ficar ansioso diante da possibilidade de perder uma conexão de voo. Outra tendência, a ansiedade relacionada a viagens aéreas, se evidencia na área da bagagem do aeroporto. Em geral, fico na adivinha se minha mala veio no mesmo avião que eu. Não, tive tantos problemas com malas atrasadas que já pressuponho que minha bagagem está em outro voo. Por isso que a tentação de ansiedade acontece. Assim, cada vez que me dirijo à área da bagagem, tenho de rever as verdades expostas no capítulo 8 com relação à ansiedade. Enquanto escrevia este capítulo, fiz uma viagem missionária para São Paulo, no Brasil. Ao chegar e depois passar pela imigração, fui para a área da bagagem juntamente com mais de 150 passageiros que estavam no meu voo. E mais uma vez tive de lidar com a ansiedade. A pressão aumentava à medida que as malas apareciam no carrossel e a minha mala não estava entre elas. Bagagem atrasada pode ser um problema no país. Depois de quase todos os passageiros haverem retirado suas malas, a minha finalmente apareceu. Ao retirá-la do carrossel, agradeci fervorosamente a Deus. E ao desempacotar minhas coisas no hotel, agradeci-lhe de novo por ter uma mala para desfazer. Um incidente de atraso de mala pode ser ninharia para você. E o panorama geral da vida realmente é. Todavia, se você tiver de usar a mesma roupa durante 2 ou 3 dias e tiver de repor artigos de toalete, não vai achar que é tão insignificante assim. A vida, contudo, é cheia de eventos que nos atrasam e nos incomodam, importunam ou atrapalham nossos planos. Em meio a esses acontecimentos, devemos lutar contra a ansiedade e a irritação. E quando Deus nos dá alívio ou quando Ele nos livra de tais ocorrências, devemos fazer questão de lhe agradecer. Em todas as circunstâncias, usemos a área da bagagem mais um pouco. Suponho que minha mala não tenha chegado comigo e que nunca chegue. Mesmo assim, devo agradecer a Deus? Antes de responder, insira ainda mais nessa história algum contratempo. Seja uma situação real ou uma situação que você espere que nunca lhe aconteça. Isso fará com que a resposta à pergunta a seguir não seja teórica. Agora, nesse caso, você deve agradecer a Deus pela situação, seja ela real ou hipotética. Perdão. A pergunta é: devemos agradecer a Deus quando as coisas não saem do jeito que esperamos? A resposta é sim, mas por uma razão diferente.
Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Paulo descreve: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse mandamento é diferente do mandamento de Efésios 5:20, que nos manda agradecer a Deus por todas as coisas. Ao analisar o texto, creio que em Efésios Paulo nos exorta a desenvolver o hábito de agradecer continuamente por todas as bênçãos que Deus graciosamente derrama sobre nós. Ou seja, o coração agradecido é uma característica da vida cheia do Espírito. No versículo de Tessalonicenses, contudo, Paulo nos instrui a dar graças em todas as circunstâncias, mesmo quando são sentimentos, quando não sentimos gratidão por um acontecimento. Será que Paulo está pedindo que tenhamos força de vontade e agradecemos entre dentes, mesmo quando no nosso coração só existe decepção? A resposta está nas promessas de Deus que encontramos em Romanos capítulo 8, verso 28, 29, 38 e 39. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Pois tenho certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 28 afirma que, para os que amam a Deus, todas as coisas correrão para o bem. Isso significa que Deus induz todas as coisas a correrem para o bem, pois coisas, isso é, circunstâncias, não concorrem sozinhas para o bem. Ao contrário, Deus conduz o resultado das circunstâncias para o nosso bem. No entanto, o bem é definido no versículo 29, sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Em outras palavras, Paulo diz que o propósito de Deus é que todas as circunstâncias boas ou ruins, e no contexto que Paulo tem em mente, especialmente ruins, sejam instrumentos de nossa santificação, de nosso crescimento contínuo à imagem de Cristo. Portanto, nas situações em que o resultado não é o que esperávamos, podemos agradecer a Deus porque, de algum modo, Ele usará o fato para desenvolver nosso caráter cristão. Não temos de ficar especulando como Ele irá fazer isso, pois seus caminhos geralmente são misteriosos e estão além da nossa compreensão. Pela fé na promessa de Deus feita em Romanos 8, 28 e 29, obedecemos a ordem de 1 Tessalonicenses 5,18, de dar graças em todas as circunstâncias. Além do mais, quando estamos em meio a uma situação difícil, temos a promessa dos versículos 38 e 39 de que nada, incluindo a situação em que nos encontramos, pode nos separar do amor de Deus. Repito que temos de nos agarrar a essa promessa pela fé. Temos, sim, duas garantias que nos capacitam em dar graças nas circunstâncias. A primeira é que, pela fé, nós cremos que Deus está usando ou usará essa dificuldade em particular para nos fazer mais parecidos com Jesus. A segunda é que temos certeza de que, mesmo no turbilhão da dificuldade, estamos acolhidos pelo amor de Deus. Portanto, dar graças de uma situação decepcionante ou difícil é sempre resultado da fé nas promessas de Deus. Não se trata de fazermos isso por pura força de vontade, de fazermos assim, agradecemos com os lábios, mas não com o coração. Quando nos agarramos às promessas de Deus, conseguimos dizer: Pai, a situação é difícil e dolorosa. Não estou aqui por escolha própria, mas o Senhor, em amor e sabedoria, decidiu assim. O Senhor tem o meu bem em mente, e então, pela fé, agradeço o bem que o Senhor fará em minha vida por meio dessa situação. Ajuda-me a acreditar nisso de verdade.
e a ser grato de todo o coração. Resumindo, vamos criar o hábito de dar graças a Deus continuamente. Acima de tudo, sejamos gratos pela salvação, pela oportunidade de crescer espiritualmente e no ministério. Devemos agradecer a Deus com frequência pela fartura de bênçãos materiais, e quando a situação degringolar e não terminar do jeito que queríamos, devemos pela fé agradecer a Deus porque Ele está fazendo nas circunstâncias a fim de nos deixar cada vez mais parecidos com seu Filho. Como aplicação desse capítulo, criar o hábito de agradecer, sugiro que o leitor memorize Efésios capítulo 5, verso 20 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 e use esses versículos em oração, pedindo que Deus trabalhe cada um deles em sua vida. Assim você desenvolverá o hábito de dar graças sempre e por todas as coisas. Em seu tempo a sós com Deus diariamente, gaste tempo agradecendo de modo específico pelas bênçãos espirituais e materiais. Retornemos ao objetivo principal deste livro, como o subtítulo sugere. O objetivo é ajudar-nos a confrontar honestamente os pecados sutis que toleramos em nossa vida, para que sejamos mais humildes diante de Deus e respeitemos os não crentes, para os quais somos inclinados a apontar o dedo. Esse objetivo só será alcançado quando nós, inclusive eu mesmo, experimentarmos em oração os nossos corações e vidas diante de Deus, pedindo-lhes que nos mostre os nossos pecados sutis. Espero de fato que você tenha isso no final do capítulo 7, 8 e 9 e continuará agindo assim nos capítulos seguintes. Se você já está desanimado com seus pecados, lembre-se do Evangelho. Embora sua obediência à lei de Deus seja maculada e imperfeita, a obediência de Cristo é perfeita e completa. E Deus não só perdoou os seus pecados, tanto os sutis como os que não são tão sutis assim, mas também acreditou a você essa obediência impecável de Jesus. Deus realmente quer trabalhar em você e com você em seus pecados sutis, mas como seu Deus e não como seu juiz. Se você não se abalou em nada nesses 4 últimos capítulos, então precisa estudá-los novamente. Mesmo que você não seja propenso à ansiedade, irritação, insatisfação, tenha certeza de que não é um tanto impiedoso. Sua vida está totalmente concentrada em Deus, de modo que é dessa perspectiva que você enxerga tudo que lhe acontece. Como fica a ingratidão? Você agradece a Deus sempre por tudo? Agradece nas situações difíceis da vida? Tomara que tenhamos visto e que carregamos pecados intocáveis em nossas vidas. Talvez atitudes e ações que nunca consideramos pecado e nós mesmos percebemos que eram tão sérios. Se você se sentiu pequeno de alguma forma e seu coração ficou mais tenro, então você é um bom candidato a prosseguir, porque é provável que os pecados que analisaremos daqui para frente serão muito mais feios que os examinados até agora. No próximo encontro, então, vamos seguir a leitura do nosso livro no capítulo 11. Hoje, mais uma vez, gostaria de desafiá-los a meditar nessas palavras e colocarmos em prática esse sentimento de gratidão a Deus por todas as situações que ocorrem na nossa vida, no nosso dia a dia. Deus abençoe, nos vemos no próximo capítulo.